A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Hebreus, capítulo 5, versos 1 a 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o verso 10, que não está aí, vocês podem ver na Bíblia: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhando novamente o verso, o texto, volta ali para o texto, verso 8, vamos falar juntos. Verso 8. Avisa ali que eles estão para mudar para nós. Volta para o verso 8. Isso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos juntos. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos outra vez. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Jesus é o nosso exemplo supremo. E Pai, nós dependemos de Cristo, dependemos da Tua palavra. E queremos poder transmitir de uma forma clara, simples, para todos que estão aqui. Para que assim não só entendam, mas possam aplicar essas verdades em suas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O autor da salvação. Cristo é o grande sumo sacerdote que se tornou o autor da nossa salvação. O sumo sacerdote era uma pessoa de grande importância no Velho Testamento. Dentre os sacerdotes, um era nomeado sumo sacerdote. Esse era o líder entre os outros sacerdotes. Ele era o presidente também do Sinédrio. Só ele podia entrar uma vez por ano dentro do Santo dos Santos e oferecer sangue em cima do propiciatório, do altar, e assim fazer expiação pelo pecado do povo. Esse era o trabalho do grande sumo sacerdote, ou simplesmente do sumo sacerdote. O termo grande sumo sacerdote, nós vamos ver, encaixa apenas para Jesus. Nos capítulos 5 a 10,
nós vamos ver aqui a superioridade de Cristo como sumo sacerdote. E os sumos sacerdotes do Velho Testamento serviam de pontes para Deus. Eles eram como um mediador para Deus. Eles ofereciam sacrifícios para si, porque eles também eram pecadores, e para o povo. Eles serviam de mediadores entre Deus e os homens. Hoje nós sabemos que há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Mas o sumo sacerdote daquele tempo fazia esta função de mediação. Hoje nós não temos mais outros sacerdotes que fazem a função de mediação. Só Jesus é o sumo sacerdote e ele é o grande sumo sacerdote. E ele fez uma oferta que não precisa ser mais repetida. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, uma vez por ano, no dia da expiação, tinham que entrar no Santo dos Santos e oferecer aquele sacrifício. E isso eles tinham que fazer repetidas vezes. Mas hoje não tem mais necessidade, porque Cristo já passou pelo véu, entrou e ofereceu por todos nós, pagando todos os nossos pecados. Agora, sabemos que Cristo tem os 3 ofícios. Quais são os 3 ofícios que Jesus tem? Ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Geralmente a gente fala profeta, sacerdote e rei. Jesus cumpriu todos esses 3 ofícios, pois ele era o profeta que foi, desde o Velho Testamento, anunciado que viria. Ele é também rei e vai se colocar como rei dos reis e senhor dos senhores durante o período do milênio. Ele é o rei dos reis, mas ele também é sacerdote, o sumo sacerdote. E aqui também nós vamos estudar, especialmente quando chegarmos no capítulo 7, vamos estudar como que Jesus tinha um sacerdócio diferente, porque ele não veio do sacerdócio de Arão, ele veio do sacerdócio de Melquisedeque. E por isso incluímos também já o verso 10 que fala sobre isso. Eu já mencionei semana passada que o Papa se ostenta como sendo Pontífice Supremo, ou Maximus. Ele não pode ser isso, porque o Pontífice Supremo, ou Máximo, é só Jesus Cristo. Só Jesus é o grande sumo sacerdote. Esse título aplica apenas à pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é o autor da nossa salvação. Portanto, vamos olhar no nosso texto de hoje, começando com o versículo 1, e ver alguns aspectos de Cristo como autor da nossa salvação. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote é tomado entre os homens e é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados. Primeiro nós temos que entender que Jesus, como sumo sacerdote, ele foi tomado dentre os homens. Isso é importante porque Cristo tinha que ser humano, ele tinha que ser totalmente homem. E lembramos que Cristo, sendo Deus, ao se tornar homem, ao passar pelo processo de se encarnar, ele adicionou a natureza humana. Ele não só tem a natureza divina, mas ele adicionou esta natureza humana para poder ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele foi tomado dentre os homens. Anjos não foram escolhidos para serem sacerdotes. Os judeus não conseguiam entender a encarnação. Mas Jesus encarnado é um mistério, pois grande é o mistério da piedade.
aquele que se manifestou em carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas por que ele fez isso? Ele foi tomado entre os homens, e o verso 1, segunda parte diz, e constituído nas coisas concernentes a Deus. Foi tomado entre os homens para servir aos homens. Foi tomado dentre os homens com humanidade, com um corpo humano, justamente para nos servir. Para servir cada um de nós. Ele foi apontado por Deus com esse propósito. Eu sei que nós muitas vezes pensamos sobre a importância de ser chamado, ser ordenado. No ministério nós damos bastante ênfase nisso. Eu lembro como que eu tive convicção da minha chamada numa pequena igreja metodista, lá no Santa Luzia. E ali eu estava substituindo meu pai. Meu pai passava filmes fixos e depois explicava, e até lembro o filme, As Maravilhas de Deus. Contava sobre como o alpinista pulava de um monte, de um lugar da montanha para outro, apoiado numa corda. Talvez alguns aqui possam lembrar daquele filme, mas eu estava projetando aquele filme, e meu pai já tinha Alzheimer na época, a gente não sabia, mas dava branco nele, ele não lembrava das coisas. E ele pediu, filho, vai lá, faz a aplicação, você já ouviu várias vezes, faz para mim. Aí eu fui. E fiz a aplicação, fiz apelo, eu segui o exemplo do meu pai. E pessoas aceitaram a Jesus. Eu fiquei tão emocionado. Eu falei, puxa, é isso que eu quero para a minha vida. Foi ali naquela igrejinha metodista, no Santa Luzia, que eu senti que Deus tinha me chamado para a obra do ministério. Então nós vemos a importância de ter certeza da sua chamada. O sacerdote, e pensando no sacerdote menor, já precisa ter essa certeza também de ser chamado. Mas Jesus, ele era ministro também, chamado por Deus, ordenado por Deus. E o sacerdote, ele precisa ter certeza, ter convicção da sua chamada. Jesus foi esse nosso sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, ordenado por Deus, e ele é o autor da nossa salvação. Mas notando ainda, ele foi tomado dentre os homens, no verso 1, mas era capaz de compadecer-se, nos versos 2 e 3. Versos 2 e 3 diz assim, e é capaz de condoer-se. Sabe o que é condoer? É sentir junto. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Eu achei interessante aqui essas duas expressões, ignorantes e dos que erram. Ele tem compaixão das pessoas ignorantes, e é interessante que não tem nenhuma provisão para pecado deliberado. Aquele que peca, comete pecado deliberadamente, não tem provisão para estes. Quando pensa sobre o pecado, mesmo que nós pensamos no pecado de comissão e pecado de omissão, acho que a maioria entende a diferença entre isso. O pecado de comissão é aquele pecado que você faz, você cometeu, você transgrediu. De omissão é aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E sabemos que aqueles pecados que nós não lembramos que pecamos, ainda bem, nós temos um advogado. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos próprios, mas também do mundo inteiro. E nós temos que entender também que aqui, quando fala os que erram, errar é pecar. Quando diz aqui dos que são ignorantes e dos que erram, simplesmente a palavra hamartia, que é a palavra grega para pecado, significa errar o alvo. Deus se compadece daqueles que realmente pecam, no sentido de cometer pecado por comissão,
e por omissão, e simplesmente pecam no sentido geral, erram. Ele tem compaixão. Agora, a palavra compaixão. Você sabia que a palavra compaixão, e na velha tradução usava entranhas. Entranhas, é sentir lá dentro. Nós precisamos ter também compaixão. E Jesus tem compaixão porque Ele passou pelas dores, mesmas dores que nós passamos. Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos. E por isso Ele pode compadecer-se. E quando diz aqui, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, é capaz de ter esta compaixão, esse entranhável afeto que vem lá de dentro. Ele se importava com o que os outros passavam, o sofrimento dos outros. Mas há dois tipos de sacrifícios que eram oferecidos. E por isso que toda vez que é ensinado Hebreus, é ensinado junto o livro de Levíticos. Tem os sacrifícios que eram, as ofertas que eram dadas em relação a pecado. E tem aquelas ofertas que eram de manjares. Essas ofertas eram diferentes das ofertas de pecado, eram ofertas de dedicação, de consagração. E por isso que diz que elas subiam para Deus com um aroma suave. Essas eram as ofertas de dedicação. Aqui diz oferecer sacrifício pelos pecados. Outra coisa que temos que entender, que o sacrifício oferecido era pelos pecados e não pelo pecado. Creio que eu já em 1 João expliquei a diferença entre pecados e pecado. Pecados são os nossos atos pecaminosos, aquilo que fazemos que é pecado. Pecado é a nossa natureza pecaminosa. E quando estudamos o livro de Romanos, nós vemos que Deus providenciou tanto para os nossos pecados como para o nosso pecado. Para os nossos pecados, o sangue de Cristo. Para o nosso pecado, a cruz de Cristo. Então vemos que aqui está falando não do pecado original, da natureza pecaminosa, mas está falando dos atos pecaminosos, os nossos pecados. Ele se compadece de nós e oferece esse sacrifício uma vez por todos para nós, pelos nossos pecados. Por quê? Ele é o autor da nossa salvação. Mas vamos observar ainda em terceiro lugar que ele foi chamado por Deus, algo que eu já mencionei, mas notem no versículo 3 eu já mencionei. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Não mencionei não. Deixa eu voltar um pouquinho. O sacerdote no Velho Testamento tinha que oferecer sacrifícios por si e também pelo povo. Agora, nosso grande sumo sacerdote, Jesus, não precisou oferecer sacrifício por si, porque ele era sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora sim, vamos para o verso 4. No verso 4 temos a chamada de Deus. Ele foi chamado por Deus. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. E aqui ele está falando sobre o sacerdote ou sumo sacerdote do Velho Testamento. Nenhum sumo sacerdote do Velho Testamento tomava essa honra por si mesmo. Por quê? Porque ele é alguém que era chamado por Deus. Por isso que aqui completa, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Todos os sumos sacerdotes eram da linhagem de Arão ou depois de Levi. Então todos eram, na sequência, da tribo de Levi. Esses eram designados sacerdotes. Daí era designado um sumo sacerdote. Então era alguém escolhido por Deus, chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Daí no verso 5 diz, aplicando para Jesus, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele a quem disse, tu és o meu filho,
eu hoje te gerei. Aqui nós vemos o chamado de Deus, o chamado de Cristo por Deus. Deus disse de Jesus, ele é meu filho, eu hoje ou eternamente lhe gerei. E aqui nós observamos que Jesus foi designado isso e é mencionado desde lá do Salmo 2. O Salmo 2 tem a primeira vez essa frase, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, citado também aqui. E nós vemos que esse filho foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele foi chamado por Deus. Mas ele foi chamado por Deus, observem no verso 5 e 6, sendo também Cristo, a si mesmo não glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas aquele a quem disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar, também disse. Esse outro lugar é o Salmo 110. No Salmo 110, versículo 4, temos esta citação. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era da ordem de Melquisedeque. E essa citação era para mostrar como que Jesus não era da ordem normal de sacerdócios, que era através de Arão, mas era alguém preparado para uma missão específica. Ele, verso 7, Jesus, nos dias da sua carne, eu estou lendo o verso 7, tendo oferecido, agora veja como o sumo sacerdote Jesus, ele não levou um carneiro, ele não levou uma ovelha para ser ofertado, ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo a si mesmo se ofereceu. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, com lágrimas, orações, súplicas, a quem podia livrar da morte. E aqui nós lembramos que no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue, por causa do seu sofrimento, por causa da sua angústia. Esta angústia foi tão grande que diz aqui com forte clamor, com forte dor, com orações, com súplicas. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quando ele está orando, passa de mim esse cálice, é que ele, através da sua morte, não que ele não queria morrer, ele queria sim, mas através da sua morte, daí ele teria a vitória final que veio através da sua ressurreição. Já vendo então a sua ressurreição. Verso 8 então continua, e vamos dizer de novo, verso 8, que é o verso mais fácil daqui. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Talvez você diga, mas Cristo, ele teve que aprender a obediência? Ele foi aprendendo sim, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. E se você lembra, quando Jesus era menino, é dito sobre ele que ele estava com Maria e José e era-lhes submisso. Ele aprendeu a ser submisso. Ele aprendeu a ser obediente. Tudo isso ele aprendeu para nos servir de exemplo para nós sermos obedientes. E nós observamos que Jesus foi perfeito, né? Verso 8 ainda diz, verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, ele foi completamente completo. Esse é o sentido de aperfeiçoado. Tendo sido completo, aperfeiçoado, aí ele tornou-se o autor da salvação eterna. Agora notem para quem que é isso. Olharam na sua Bíblia? Para quem que é que ele se tornou o autor da salvação eterna? Para todos os que lhe obedecem. Estão vendo a importância de obedecer? Nós sempre temos que saber que obedecer tem a ver com fé. Verdadeira fé vai ser obediente. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar.
E Jesus então foi obediente para servir de exemplo para nós e se tornar o autor da salvação eterna para todos nós que lhe obedecemos. E eu incluí o verso 10 no texto que diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando entrarmos no capítulo 7, nós vamos estar detalhando isso. Mas certa vez um pai enviou um filho para uma vila próxima com uma mensagem urgente. E ele disse: segue as instruções direitinho, vai até primeiro aquela árvore, daquela árvore você vai ter instruções e você vai seguir até um outro trilho, e daí de lá você vai receber instruções e você vai até a aldeia. Aí a pessoa perguntou: mas como? Eu não estou enxergando, como que eu posso fazer isso? Eu não estou vendo a possibilidade de chegar até lá. Ele falou: segue primeiro até aquela árvore. E daí você vai poder entender cada passo que você vai levando. Realmente nós sabemos que a vida cristã é assim também. Nós temos que simplesmente obedecer o que nós conhecemos primeiro. Na medida que nós estudamos a Bíblia, nós vamos conhecendo. E quanto mais luz nós temos, mais responsabilidade temos também. Então, na medida que nós vamos conhecendo a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A resposta à pergunta, e eu coloquei no boletim e está também na conclusão ali. A resposta à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Uns dizem por realização. Deus diz por expiação. Uns dizem por caráter. Deus diz pela cruz. Uns dizem por coragem. Deus diz por Cristo. Uns dizem por obras. Deus diz pela fé. Mas o fato é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E somente quando nascemos de novo é que nós vamos ter Cristo como o autor da nossa salvação. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado que Cristo é o autor da salvação. Obrigado por tudo que Cristo conquistou por nós na cruz. E sabemos que Ele quer de nós a obediência. Pai, como nós queremos também aprender a obedecer, sabendo que aquele que ama o Senhor vai guardar os mandamentos do Senhor, vai seguir de acordo com a luz que tem recebido do Senhor. E pedimos que cada um aqui que já conhece a Cristo como Salvador, possa estar seguindo de acordo com a luz que já tem. E se tem alguém que ainda não conhece a Cristo, Pai, peço que Teu Espírito Santo possa tocar em seu coração, para que ele venha arrepender-se e crer em Cristo como Salvador, e assim ter a vida eterna. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.